Quando nós falamos de conceituação em relação ao diagnóstico de enfermagem, tá? Um pouco tirando aqui de vocês, mas esse slide fala sobre a conceituação, o que de fato é um diagnóstico de enfermagem. E isso aqui é fundamental para que vocês tenham a compreensão filosófica sobre nós, tá? E nós temos uma dificuldade significativa em compreender o que a enfermagem, em que a enfermagem vai atuar, tá? E eu vou fazer uma observação. Nós temos um modelo chamado modelo tripartite da prática de enfermagem. Esse modelo tripartite, ele é ratificado pela taxonomia NANDA, né, pela NANDA International, e ele fala que nós temos 3 vertentes de abordagem, 3 vertentes de trabalho. A primeira vertente do modelo tripartite da prática de enfermagem é a vertente da nossa ciência, tá? Então, nós vamos determinar as nossas atividades frente às necessidades do paciente por meio do processo de enfermagem. O Brasil é um dos poucos países que possui uma resolução para dizer que o enfermeiro tem que desenvolver certas atividades, né? Essa resolução, no caso, o processo de 358 de 2009, que nada mais é do que refletir as nossas atividades que naturalmente nós fazemos, avaliar o nosso paciente, identificar necessidades de intervenção, determinar metas e intervenções necessárias para alcançar essas metas. Então, isso é natural da nossa ciência. E aí, o que de fato a enfermagem vai avaliar, né? Que é uma das vertentes do modelo tripartite. Nós vamos avaliar respostas humanas frente a processos de vida e processos de saúde, tá? Além disso, vulnerabilidades a essas respostas humanas frente a processos de vida e processos de saúde. Nós vamos cuidar do paciente em relação às suas respostas humanas, seja elas frente à doença, que aí nós estamos falando de processos de saúde, seja elas frente a processos de vida, como, por exemplo, um luto, né? Vivenciar um luto, uma depressão frente à perda de um ente querido. Então, nós, enfermagem, trabalhamos a primeira vertente diante dos diagnósticos de enfermagem, pautados nos diagnósticos de enfermagem, serão as nossas ações, né, pautada nos diagnósticos de enfermagem. Então, essa é uma das vertentes do modelo tripartite da prática de enfermagem. A segunda vertente é a prática que nós vamos desenvolver pautada em normas e protocolos operacionais. E aí nós vamos ter, juntamente com toda a equipe multidisciplinar, a realização desses protocolos, dessas atividades pautadas em protocolos, como, por exemplo, o protocolo de higienização das mãos. Não apenas a enfermagem segue esse protocolo, mas a fisioterapia, a nutrição, a equipe médica, todos devem seguir esse protocolo e nós temos que sim desenvolver as atividades que estão pautadas neles. Muitas vezes a gente até ratifica essas informações, essas atividades pautadas em protocolos, a gente ratifica na nossa prescrição de enfermagem, não tem problema nenhum, tá? Então, essa é a segunda vertente da nossa atividade como enfermagem. E a terceira vertente é quando nós falamos em colaboração com a equipe médica. E aí, novamente, não apenas nós, enfermagem, mas toda a equipe multidisciplinar, também os fisioterapeutas, também os profissionais da nutrição, todos eles também vão desenvolver ações específicas para que a gente consiga alcançar os objetivos da equipe médica, né? Então, são frente às necessidades da doença e não das respostas humanas indesejáveis àquela doença. Bom, de tudo isso, nós entramos aqui na conceituação do diagnóstico de enfermagem, que é o julgamento clínico sobre as respostas a condições de saúde ou processos de vida. Além disso, um julgamento clínico sobre uma vulnerabilidade a tais respostas. Por exemplo, a confusão aguda é uma resposta humana indesejável que pode estar presente numa situação de infarto agudo do miocárdio, por exemplo, tá? Ou de insuficiência renal
aguda ou de lesão renal aguda ou insuficiência renal crônica. Essa é uma resposta humana indesejável que pode estar presente. Quando eu falo em julgamento clínico sobre vulnerabilidade, eu estou falando sobre o risco a uma resposta humana indesejável, como, por exemplo, um risco de confusão aguda. Eu vou avaliar se esse paciente tem um risco a determinadas respostas humanas indesejáveis. Então, se o meu paciente evoluiu, um paciente infartado, por exemplo, evoluiu para lesão renal aguda, eu tenho consciência, começou a acumular escórias, né, ureia e creatinina. Eu tenho consciência que o acúmulo dessas escórias, né, principalmente da ureia, na verdade, por conta do acúmulo da ureia, esse paciente pode apresentar uma alteração quanto ao nível de consciência, ele pode apresentar-se confuso, tá? Então, recebendo esse paciente, sabendo que ele está infartado, que ele entrou em lesão, apresentou uma lesão renal aguda, eu tenho já que me antecipar e determinar o diagnóstico de vulnerabilidade, de risco de confusão aguda, que é justamente para que eu determine cuidados que vão acompanhar as situações que esse paciente vai apresentar e aí me mostrando se realmente ele ainda está no risco de confusão aguda ou se ele evoluiu de fato para confusão aguda, tá bom? Então, esse é o primeiro conceito sobre diagnóstico de enfermagem. O outro é um julgamento clínico a respeito de disposição para melhoras em relação à sua saúde, né? Disposição de ter ações, de ter atitudes que vão melhorar o seu processo de saúde. E aí nós vamos ter os diagnósticos de promoção da saúde, vamos ver mais adiante. Todo esse contexto de julgamento clínico a respeito de resposta humana desejável, resposta humana indesejável ou uma vulnerabilidade a essas respostas humanas desejáveis ou, na verdade, indesejáveis, nós vamos abarcar tanto o indivíduo como o paciente, quanto família, grupo e comunidade, tá? Então, esse é o contexto geral nessa situação. Nós temos que ter julgamentos clínicos que vão avaliar não só o indivíduo, mas também a família, o grupo e a comunidade. Então, toda vez que a gente fala em paciente, nós estamos considerando família, grupo, comunidade, sociedade, tá? Então, todo esse contexto.